Boa noite. Estamos ao vivo para mais um episódio do Rota Médica Podcast. Esse encontro que nós temos todas as quartas-feiras, às 19 horas, para conversarmos sobre saúde, sobre medicina. Na verdade, não só sobre medicina, né? Já recebemos aqui uma fonoaudióloga, vamos receber outros profissionais da área da saúde. Então, aqui nós conversamos sobre saúde no geral. Mas hoje, como de costume, nós vamos receber também uma médica. Estamos recebendo, ela já está aqui no estúdio. Olha, ela tem graduação na Faculdade de Medicina de Pouso Alegre, residência em ginecologia e obstetrícia no Hospital Júlia Kubitschek, aqui de Belo Horizonte, concursada no Júlia Kubitschek desde 2012. Lá ela atua no pré-natal de alto risco, atuante também na obstetrícia, no modelo de assistência humanizada do parto. Nós vamos conversar muito sobre isso aqui também. E ela também possui diversos cursos em medicina integrativa com foco em fertilidade e saúde da mulher. Quando eu abri a caixinha de perguntas, muita gente mandou perguntas, porque hoje nós vamos falar principalmente sobre fertilidade e infertilidade com ela, que nós temos o prazer de receber aqui hoje, a doutora Renata Brussi. Boa noite, doutora, muito bem-vinda. Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui pelo convite e eu acho que a infertilidade, a ginecologia, a saúde da mulher, né, são assuntos sempre importantes para a gente estar falando e a gente vai ter muito tema bacana aqui hoje. Tenho certeza, doutora. Primeiro, muito obrigado por ter aceitado o convite, trazer aí as suas informações, as suas contribuições para nós. Éramos para ter recebido você há umas 2 ou 3 quartas-feiras, mas teve um plantão Exatamente, caótico. plantão caótico, tivemos que remarcar. Muito obrigado pela sua solicitude de vir aqui novamente. Eu sempre começo perguntando sobre a medicina na vida desse profissional, doutora, porque nós recebemos aqui sempre especialistas da área. Você, a sua especialidade ginecologia, obstetrícia. Como a medicina entrou na sua vida? Desde sempre você sonhava em ser médica? Como foi isso? Eu acho que quando eu era menorzinha, criança, às vezes eu acho que eu pensei em veterinária, mas Certo. depois eu sempre gostei da área de saúde. Meus pais são dentistas, os dois, Sim. e, depois dessa ideia de veterinária, comecei a pensar em Medicina medicina mesmo. mesmo e resolvi E a fazer. ginecologia foi lá no princípio do curso já? Não? Como é que foi Não, isso? não. Durante a faculdade, no primeiro ano, eu entrei para a Liga de Oncologia, para você ter ideia. Eu Sei. pensava em fazer oncologia pediátrica. Ah, sim. Aí depois eu, né, com o tempo, durante o curso, eu fui tendo outros focos. E aí eu comecei a gostar. Eu gostava muito da área, da parte cirúrgica, de estar dentro de um hospital. Eu sabia que eu não queria ficar só na parte clínica. Uhum. E aí eu pensei em fazer cirurgia plástica. Ah, E aí, no primeiro ano que eu terminei a faculdade, eu prestei para cirurgia geral, sim. não prestei para ginecologia, mas durante a faculdade eu gostei muito do estágio de De gineco. ginecologia e obstetrícia, sabe? Sim. Foi um estágio que passei que me marcou. E foi aqui em BH mesmo? Foi em Pouso Ah, Alegre. Pouso Alegre. Foi em Pouso Alegre. E aí eu prestei para cirurgia geral, que tem que fazer cirurgia geral antes de fazer a cirurgia plástica. Aí eu não passei. Aí eu fui Uhum. fazer um ano de PSF no interior, Sei. numa cidade de 3.000 habitantes. Uau! Só que assim, é aquele esquema de posto de saúde, de Aham. atender só com a parte Consultório ali. clínica, só consultório. Sim. Aí eu vi realmente assim, falei, não, isso não é para mim, eu não realmente não quero. E eu me desanimei um pouco com a parte da cirurgia, de passar pela cirurgia geral. E Sim. a ginecologia e obstetrícia, como eu tinha gostado muito também, e tem tanto a parte clínica quanto a parte cirúrgica, e dentro da ginecologia também dá para seguir vários leques também, né? Aí eu falei, vou fazer, vou tentar. E aí eu fiz, passei e me apaixonei, assim. Que Principalmente pela interessante. obstetrícia, assim. Eu Sim. sempre gostei muito da obstetrícia, gosto muito. E aí de Pouso Alegre você já veio para BH? Já veio para o Júlia direto? Aí eu fiz esse um ano de PSF, né, no Sim. interior, lá perto de Diamantina.
E aí, depois desse um ano, voltei para Belo Horizonte, que na verdade eu já tinha feito cursinho aqui e tal. Sim. E, e aí Tá lá fiquei pra desde cá, então. fiquei aqui. O Júlia Kubitschek é um hospital referência, né, aqui. E você trabalha lá principalmente nessa abordagem do parto humanizado, né? O que que é isso? O que que é um parto humanizado? O parto humanizado é um parto em que você presta assistência levando em conta tudo que tem para o bem-estar da paciente, pensando no bem-estar dela, né? E nas vontades, nos desejos dela, lógico que dentro, né, da segurança, né? Sim. Mas a gente tem que pensar no conforto, no que é melhor para a paciente e no que ela quer dentro do parto, né? Sim. Então, por exemplo, é bom a paciente, né? É importante ela estar antes de entrar em trabalho de parto, ali durante a gravidez, estudar sobre o parto, sobre o que ela tem direito, sobre os direitos dela, Sim. né? Porque tem muita coisa também que ela não sabe, que é violência obstétrica, né? Ela ser tratada mal, ela, né, tem procedimentos que são considerados uma violência obstétrica. Então, ela tem que estar ciente do que esperar durante o trabalho de parto, se preparar tanto fisicamente Sim. quanto psicologicamente, né? E para ter esse parto, né? Não deixar ela sofrer a violência obstétrica e ter um parto mais Não deixar que humanizado. o parto seja um momento Um traumático, né? momento traumático. Você acha que hoje as gestantes elas estão mais informadas acerca Estão disso? muito mais informadas. É. Isso, né? Isso é ótimo, excelente. Sim. E elas estão cada vez mais procurando uma assistência mais individualizada, uma assistência com equipe, né? Com obstetra, com enfermeira obstetra, com uma doula. Lógico que isso acaba sendo um pouco mais caro, né? Sim. Então, não é todo mundo que, infelizmente, tem acesso a isso. Mas mesmo no SUS, né, nas maternidades de SUS, hoje em dia, sempre tem um enfermeiro, quase todas, né? Sim. Tem enfermeiro obstetra, algumas já têm doulas. Então, Esse apoio é fundamental, esse né? apoio é O importante. Júlia é rede pública, não é? É É pública, rede é pública. Estado, é o Hospital do Estado, né? Da Isso, é FEMIG. verdade, da FEMIG. Você trabalha lá também na parte de pré-natal de alto risco, Isso, né? no O que pré-natal de leva alto risco. uma gestante ao pré-natal de alto risco? O pré-natal de alto risco, a paciente, né, a gestante, ela tem que ter alguma comorbidade que faça com que, ou alguma situação, né, Sim. que faça com que a gestação fique de mais risco para ela ou para o bebê. Então, uma paciente hipertensa, uma paciente diabética, né, uma paciente que já teve, por exemplo, perdas gestacionais e foi diagnosticado, por exemplo, com trombofilia, paciente com asma grave, enfim, qualquer comorbidade dela, ou então do bebê, por exemplo, fez um ultrassom, ela está com saúde ótima, mas o neném tem uma má formação. Sim. Aí tem que ser um Vai pré-natal para de alto pré-natal de risco. alto Então, o risco. neném não está crescendo, está com uma restrição de crescimento, aí vai para o pré-natal de alto risco para poder fazer um acompanhamento mais de perto. Então, é um pré-natal que você tem que ficar mais atenta e fazer mais exames, ter consultas com mais frequência, né? Sim. Para ter uma atenção maior àquele binômio, a A mãe e o importância bebê. do pré-natal, Do né? pré-natal. Doutora, no Brasil tem o fenômeno da cesárea, né? O segundo país, salvo engano, do mundo com maior número de cesáreas. Como é isso? A paciente ela já entra nas primeiras consultas com esse medo do parto normal? Você tem que trabalhar isso durante Sim. a trajetória? Isso tem mudado, né? Graças a Deus, essa mentalidade tem sido muito trabalhada, assim, e a mulher tem entendido que o parto normal é o mais normal, Sim. né? É o que é o melhor para ela, para o organismo dela, para a recuperação dela.
mas realmente tem muita mulher ainda que tem medo do parto normal e acha que a cesárea é uma forma mais fácil. Ela vai lá, tem o bebê e acabou. Certo. Mas não, a cesárea tem mais riscos do que o parto normal, né? É uma cirurgia. Ela vai passar por um procedimento cirúrgico, então ela tem mais risco de sangramento, ela tem mais risco de infecção, né? Ela depois do parto, ela tá ali a recuperação dela é muito mais demorada, né? E ela tá com um bebê para cuidar. Então, assim, a cesárea realmente não é vai resolver os problemas, porque eu não vou ter dor durante o trabalho de parto. A dor do trabalho de parto tá ali presente, mas é uma dor que, né, a paciente ela pode ter ou não, ela pode pedir analgesia, né, quando ela quiser. E tem muita gente hoje em dia que paga caro para ter um parto sem precisar de nada, de analgesia, de intervenção, de nada. É um parto natural e tá tudo bem. E ela tá preparada para aquilo, né? Ela se prepara para aquilo e tem um parto lindo, um parto, né, tranquilo. E o psicológico ajuda muito em questão, né? O psicológico, assim, a preparação mental dela, ela estando. Lógico que tem um ambiente adequado, né? Uma equipe que ela confia, Rede de ela estando apoio. com uma rede de apoio, exatamente. Tem alguém ali, né? O marido, a doula, gente apoiando ali ela. Isso ajuda muito a diminuir dor, diminuir tempo de trabalho de parto, né? Então isso Porque ajuda eu bem. acredito que essa escolha pela cesárea se dê muito em função desse medo, dessa falta de acompanhamento E mesmo, de né? Dessa informação. orientação, de informação. Exatamente. É possível a gente falar de parto cesáreo humanizado? Sim, É? sim. Porque a gente, claro, eu vou explicar, orientar, falar os riscos e os benefícios de cada tipo de parto, mas se a paciente chegar para mim e falar, olha, eu quero uma cesariana, tudo bem. É um direito, a gente tem que respeitar. A humanização é o quê? É o respeito à vontade da paciente, né? Então, você vai respeitar que ela quer uma cesárea, que ela está ciente de tudo que aquilo implica, e ela vai ter o acompanhante, o bebê vai ser colocado junto com ela logo depois do nascimento, né? Ela vai ver o bebê na hora que nascer, ela vai amamentar logo depois que nascer. Isso tudo faz parte da humanização, né? Se ela pode escolher uma playlist para ficar tocando músicas que ela gosta. Então isso tudo faz parte da humanização do parto, não só do parto normal, Não né? seria, Da então, cesárea também. em relação ao tipo de parto, mas a Não, forma como ele acontece, a né? forma. Que legal. Na sua trajetória, então, realizando partos, né? Trazendo bebês ao mundo, e também fazendo a clínica no consultório, muitas pacientes te procuram por vontade de gerar, né? A fertilidade é uma preocupação também. Como que você caminhou aí para hoje trabalhar bastante com essa questão da fertilidade? Foi no início da pandemia que uma amiga minha me chamou para trabalhar com ela, a doutora Thalita Mello. Não que ela trabalha dentro da medicina integrativa, ela é bem conhecida dentro desse meio, ajudando as mulheres com infertilidade, as mulheres, né, o casal, né, de infértil, para ajudá-los a ter os seus filhos de formas mais naturais, né? Então, ela me chamou, na verdade, para ser referência obstétrica dela. Ela estava sem pessoas assim que ela confiasse para poder estar encaminhando as pacientes que engravidavam com a ajuda dela. Sim. E aí eu fui para trabalhar e assim, ela estava com uma demanda gigantesca, assim, fila de espera de 1000 pacientes. Assim, é um negócio assim absurdo. É mesmo? Porque não tinha ninguém que trabalhasse com esse foco, Sim. né? A maioria dos médicos são mais tradicionais.
trabalham dentro da infertilidade, mas de forma mais tradicional, né? Partindo para os procedimentos, para a FIV, enfim. E dentro né, dessa área, que para trabalhar melhorando a paciente, melhorando a qualidade de vida dela, para ela tentar uma gestação natural, muito poucas pessoas, né? Sim. Então, aí ela foi me falando, vamos me ajudar aqui, né? Tá uma demanda muito grande e tal. E foi me falando dos cursos que ela fez, me indicando. Eu fui começando a fazer, estava começando a atender. Ela foi começando a me ajudar. Eu atendia a paciente, discutia com ela. E aí fui entrando nesse caminho e realmente tá dando muito certo, assim. E tenho graças a Deus, assim. Eu vejo muitas respostas boas dentro do meu trabalho, assim. Então, a forma como você trabalha é preparando esse casal, essa mulher, para gestar de forma natural, evitando ali ir direto para um procedimento. Exatamente. Né? Tá. Qual é a diferença, que é uma dúvida que inclusive apareceu aqui nas caixinhas de perguntas, qual a diferença entre infertilidade e esterilidade? Esterilidade é o casal que realmente não pode ter filhos, né? Não pode, a mulher, sei lá, não tem útero ou tem uma doença que realmente não deixa, não tem como ela ter filhos. Infertilidade, a definição de infertilidade é o casal tentando engravidar dentro das formas, né, de tendo relação no período fértil, tudo certinho, dentro de um ano. A paciente abaixo de 35 anos, dentro de um ano tentando e não conseguindo, sem nenhum método anticoncepcional, sem nada, já é diagnóstico de infertilidade. Então, um ano abaixo de 35 anos e acima de 35 anos, 6 meses tentando engravidar sem conseguir, já entra dentro do diagnóstico de infertilidade. Então, é uma dificuldade, não necessariamente ela não vai conseguir engravidar, né? Infertilidade, ela está com uma dificuldade, com um problema ali que tem que ser pesquisado. O que está acontecendo com aquele casal que não está deixando ela engravidar, né? Sim. Então, é do casal. É do casal. Tá. Aí, quando esse casal te procura, você percebe ali uma tendência já de acreditar que é a mulher infértil, mas o problema às vezes pode estar no homem? Como é isso? Muita tendência. E, inclusive, assim, eu tenho paciente que eu faço toda a pesquisa e peço um espermograma para o marido e ele não quer fazer. Não julgo, muitas das vezes, nesses casos, ele não quer fazer por questão religiosa, né? Então, tem muitos casais que me procuram para tentar uma gravidez natural por questão religiosa mesmo, que eles não querem a FIV porque é contra os princípios da Igreja Católica. E por vários motivos, questão financeira, porque realmente não quer, enfim, tem os motivos do casal para não querer a FIV. E porque quer também tentar, né, de forma mais natural. E o diferencial, eu acho, do trabalho que a gente faz dentro da medicina integrativa é uma pesquisa mais a fundo das causas de infertilidade. Porque hoje em dia é muito fácil, né? Tá com dificuldade, vai para a FIV, como se fosse a resolução do problema. Não é a resolução do problema. Então, essa pesquisa mais a fundo. Então, a pesquisa inclui a pesquisa da mulher e a pesquisa do homem. É o casal. Sim. Se tem 30% das causas de infertilidade é de causa feminina, 30% é de causa masculina, 30% é de causa mista. Então, os dois têm algum problema que está dificultando. E só 10% entra naquela estatística de infertilidade sem causa aparente, mas mesmo assim, dentro daquela sem causa aparente, tem a causa. A gente só não está conseguindo resolver aquela causa. Então, essa infertilidade sem causa aparente está sendo ela é muito usada sem pesquisar tão a fundo para indicar uma FIV. Certo. Às vezes
por coisas, assim, sem nada. Faz um ultrassom, faz um espermograma, uma esterossalpingografia, que é um exame das trompas, está aparentemente normal, e aí parte para a FIV. Sem estar fazendo uma pesquisa mais a fundo da parte, os exames nutricionais, hormonais, a parte nutricional da paciente influencia demais, Na né, fertilidade? na fertilidade. Uhum. A gente trabalha muito em cima dos 7 pilares da fertilidade. Sim. Então, primeiro deles é o detox. Desintoxicar mesmo, fazer uma limpeza no organismo da mulher, né? E do homem também. O homem muitas vezes entra junto, que seria o ideal para fazer esse detox junto com o nutricionista. Quem faz isso é um nutricionista com foco em fertilidade. Então, o detox é um equilíbrio nutricional, um equilíbrio hormonal. Isso a gente vê através dos exames de sangue, né? Como é que tá. Atividade física é um pilar Essencial, super importante da fertilidade. Ajuda a levar oxigênio para as células. O oxigênio é antioxidante, então ele é anti-inflamatório. Muitas vezes o organismo, a maioria das vezes, né? O organismo do casal ali está inflamado, então tem que desinflamar para conseguir engravidar. Controle do estresse. O estresse é um vilão também? Também influencia, produz o cortisol é inflamatório. Um sono reparador. Então, um sono adequado é importante para ter uma boa fertilidade. E a saúde masculina. Não menos, a gente fala por último, não menos importante, né? É importante da mesma forma, mas é importantíssimo também a saúde masculina. Então, a gente vai também trabalhar em cima da pesquisa do homem também. Você falou sobre as principais causas de infertilidade. Quais são elas? Os principais problemas que podem gerar infertilidade. Assim. Tem doenças crônicas, né? Da mulher, tem a endometriose, é uma causa super prevalente de infertilidade, que muitas vezes a pessoa ela não acha que tem e o profissional não pesquisa porque ela não tem aquele quadro florido, né? Tem dor incapacitante, fluxo muito intenso, dor para ter relação sexual. Mas passou de um ano sem conseguir engravidar, é um dos exames importantes para se pesquisar se tem endometriose. Porque a endometriose, eu já peguei pacientes que não tinha cólica. E quando foi fazer exame, tinha uma endometriose importantíssima. E a endometriose é uma das principais causas de insuficiência ovariana precoce. É uma doença inflamatória crônica. O organismo da mulher fica inflamado o tempo todo. E aí, né, o organismo, os ovários dela ficam inflamados, os óvulos que estão ali ficam num ambiente inflamado, eles vão sendo consumidos mais rápidos. Então, ela precisaria de tratar. Então, endometriose, síndrome de ovários policísticos, né? Leva também a uma anovulação, uma dificuldade. O organismo também fica mais inflamado. Tem essas outras causas externas também que você falou, imagino. Trompas, né? A infecção, uma endometrite, que é uma inflamação do endométrio, que é a camada de dentro do útero, né? Que leva a uma dificuldade de implantação. E isso também não é pesquisado de rotina, é uma coisa que é muitas vezes negligenciado aí. E é uma causa importante que eu já tive várias pacientes que engravidaram depois de um tratamento. A endometrite normalmente é causada por uma bactéria que levou àquela inflamação. Sim. E é sintomático ou nem sempre? A maioria das vezes é assintomático. É assintomático. E aí vai saber através de uma esteroscopia, que é um exame mais específico, que, né, como se fosse a endoscopia. Pela vagina, vai com uma câmerazinha, colhe uma biópsia do endométrio e manda para o laboratório. E o patologista vai analisar aquele endométrio e pelo resultado ali dos exames a gente vê se tem sinal de endometrite e entra com um tratamento antibiótico para o casal. O profissional médico tem que estar com vontade de ajudar também, né? Exatamente. Porque senão ele vai para o caminho mais rápido. Às vezes, né, tem os profissionais, muitas vezes nem
nem foram preparados para isso, Sim. né, quem não fez uma especialização em fertilidade, Uhum. é o que a gente aprende na residência, Sim. né? A fazer uma pesquisa bem basiquinha, fica naquilo, e se não funciona, manda para uma clínica de fertilidade. Aí na clínica de fertilidade, vai ficar investindo nessa parte de mudança de estilo de vida da paciente, sendo que eles têm para vender ali uma coisa que é muito mais rentável, Sim. né? Não estou falando mal, Sim. mas assim, eu acho que falta muito essa orientação também para a melhora da qualidade de vida da paciente. Acho que toda clínica de fertilidade tinha que ter um nutricionista. Que é tão essencial, Que é um trabalho né? multiprofissional, Disciplinar. né? Uhum. Então, para estar orientando que essa parte é super fundamental, é fundamental. Uma suplementação, né? A gente usa muito, eu passo muitos suplementos para paciente, para ajudar que ajuda a desinflamar, que ajuda a potencializar, né? Às vezes a paciente está com uma vitamina D super baixa, tá com uma ferritina super baixa e não sabe que aquilo ali vai interferir na fertilidade dela. E vai. Sim. Quando essa paciente procura, eu imagino que ela já tenha ouvido falar de outras estratégias, né? Inclusive a FIV, por exemplo. E aí se apresenta para ela essa possibilidade. Ou é você que apresenta ou ela já chega, Não, a doutora? maioria já chega. Já chega. Porque a maioria já chega. A maioria já chega com um mundo assim, de exames, que já Uhum. passou em vários profissionais Sim. e que já está até, às vezes, desistindo do sonho de ser mãe, de ser pai. E tá ali como, você é a minha última, né, a última esperança de eu Aham. conseguir. Porque eu já peguei pacientes que que já fez 7 FIVs e não deu E não deu certo. certo. E aí fez todo o acompanhamento, melhorou o organismo, tratou a endometrite, e aí depois conseguiu engravidar natural, Imagina. né? Então, Olha só. é bem legal, é bem bacana. Vamos abrir. Tem perguntas, não tem? Sobre esse tema, para depois a gente passar para outro? Mandou aqui para mim, Isaac. Se você quiser enviar a sua pergunta, pode mandar aí no chat. Os meninos estão atentos aí. Ou no Instagram, na verdade, né? No Instagram, Repórter Bem Mendes, tem uma caixinha de perguntas lá. Você pode mandar a sua pergunta para a doutora Renata. Daqui a pouco nós vamos falar sobre um procedimento, técnica. Ela vai explicar melhor aqui. Você vai gostar. Hidrotubação, que chama. Como é a pergunta? Qual é a pergunta, Isaac, que você mandou aqui pra mim? Ah, tá aqui, ó. Tá. Eu cito quem enviou. Deixa eu ver aqui, ó. Cadê? Tá no Rota Med? Tá. A Fernanda, ela pergunta se quem tem endometriose pode engravidar. Você respondeu, mas pode. Sim. E o tratamento principal, né, que a gente foca em endometriose é desinflamar o organismo. Para poder conseguir melhorar. O que acontece? Igual eu falei da questão da baixa reserva, né, que faz com que os folículos fiquem em menor quantidade. Mas a gente trabalha em cima de melhora da qualidade daquele folículo. Isso a gente consegue. A gente não consegue aumentar a quantidade. Infelizmente, a mulher, ela tem uma quantidade de folículos que, quando ela estava na barriga da mãe, lá foi formado, e é aquilo. Eles vão sendo consumidos, vão sendo, né, a cada ovulação, a cada ciclo, sendo liberados até acabar. E a mulher entra na menopausa, acabou. A gente não tem remédio, não tem nada que faça aumentar aquela quantidade, mas a gente consegue melhorar a qualidade. Então, melhorando a qualidade do folículo com um estilo de vida anti-inflamatório, com uma suplementação, como, né, tudo que eu falei da atividade física, alimentação, nutrição, a gente consegue desinflamar e melhorar a qualidade daquele folículo. E a gente consegue também melhorar também a questão do útero. Muitas mulheres têm também esse útero mais inflamado, tem endometrite associada à endometriose, e aí a gente vai tratar. Perfeito. Ótimo. Não é o fim, né? Não, De de jeito forma nenhum. alguma. Outra pessoa que é a Luana também perguntando se a endometriose realmente causa infertilidade ou apenas dificulta o processo de gravidez. Dificulta. Dificulta.
Qual a relação entre endometriose e infertilidade? Você respondeu. Quem está perguntando é o Paulo. E ele pergunta se o tratamento pode impactar na capacidade reprodutiva. Você também respondeu. Engraçado, interessante aqui, porque tem bastante homens perguntando também. Legal, É muito muito bom, bom, né? muito bom. Ele pergunta assim, o Dário, anabolizantes podem retirar a fertilidade permanentemente, temporariamente, o uso de anabolizantes, hein, por homens? Vai alterar a fertilidade muitas vezes de forma permanente, diminuindo a produção mesmo dos espermatozoides, mas fazendo todo um desse processo de detoxificação dos hormônios, do organismo também, né? Entra numa nutrição adequada. Isso aí também a gente consegue melhorar também a qualidade dos espermatozoides e a melhora da produção. Então, pode ser reversível, sim. Você está falando de alimentação, doutora, que impacta tudo, né, na vida da pessoa. Quais os alimentos que eles devem ser evitados para alguém que está querendo engravidar? A gente fala muito do café. Café, ele intoxica o organismo Olha da só. mulher. O homem também tem que diminuir, mas a Sim. mulher a gente pede para, quando está com dificuldade de engravidar, para 0 café. É mesmo? Açúcar, Uhum. carboidratos ruins, Sim. né? Farinhas. Os carboidratos, eles são quebrados em açúcar. Sim. Né? Algumas pessoas têm uma intolerância à lactose, então ter essa restrição também da lactose. Quem tem endometriose costuma ter essa intolerância. E ao glúten também, então restrição de glúten. Sim. Então a dieta muitas vezes é uma dieta bem mais restrita, Sim. né? Mas que ajuda muito nesse processo de desinflamar o organismo para ele estar melhor preparado, né, para uma gestação. E a obesidade? Também. A obesidade leva a uma resistência insulínica, que é super mega inflamatório. Então, às vezes, a mulher, para o homem também, Sim. mas às vezes a mulher emagrecendo pouco que seja, assim, sei lá, se ela for muito obesa, né? Sim. Tentar emagrecer mais, mas cerca de 5% do peso, 10%, às vezes a paciente volta a ovular de forma melhor. Essa resistência insulínica atrapalha muito a ovulação. E aí consegue engravidar só, né, nesse processo aí de emagrecimento. Então, Mudança de hábito de vida. Difícil. É difícil, mas a pessoa tem que estar muito bem disposta. Sim. Ela tem que estar sabendo, entrar ali sabendo que quem vai fazer mais por ela é ela mesma. Eu vou orientar, eu vou pedir os exames, vou tratar o que eu tô vendo que não tá legal, vou suplementar o que eu tô vendo que não tá legal. Outra coisa, questão de suplementação. Sim. Eu posso passar trocentos suplementos caríssimos que são super bons, que fazem um efeito muito bom para a fertilidade. Mas se ela tiver ela ou ele, né, com o intestino ruim, desequilibrado, inflamado, aquilo não vai ser absorvido. Verdade. Vai tudo ser eliminado. Sim. Então, assim, não adianta, a pessoa tem que estar com um equilíbrio intestinal bem, né, os lactobacilos intestinais ali bem equilibrados para conseguir ter uma absorção boa dos alimentos que ela tá, né, e dos nutrientes e dos suplementos. É o sistema, né? Tem que estar tudo funcionando. Tem que estar tudo funcionando. Ok, tem mais, né, o Isaac? Não, é sobre. Você mandou aqui pra mim. É porque ela falou também isso, sobre síndrome dos ovários policísticos. Como que ela tá aí nesse processo, atrapalhando a fertilidade, diminuindo a potência? Como é? A síndrome de ovários policísticos é uma síndrome metabólica, né? Então atrapalha toda. Dá um desequilíbrio da parte hormonal da mulher, né? Então, a maioria das vezes ela tem ciclos anovulatórios, então não ovula. Então, se não ovula, não tem óvulo ali para engravidar, né? Ela fica mais inflamada também.
Então tem que estar fazendo todo ter um foco mesmo, né, no equilíbrio hormonal dela. Então, emagrecer é muito importante para ela, que vai ajudar nessa síndrome metabólica. Né, então, fazer uma atividade física. Tem vários suplementos que são bons, ajudam a melhorar a resistência insulínica dela. Te procuram muitas pacientes que tenham síndrome do... Vou falar Síndrome, SOP, que foi mais fácil de falar. SOP. SOP. Te procuram muitas? Tem SOP. Mais endometriose. Endometriose. Endometriose tem muito. Mas também SOP e alteração de trompa, né? Trompa inflamada, trompa obstruída, ou que já teve abortos. Às vezes a paciente está com uma irregularidade do sangramento ali. Às vezes sangra todo mês, mas tem uma borrinha antes de vir um sangramento vermelho vivo e acha que aquilo é normal, porque sempre teve. Não é normal. Ter mais de um dia de borra antes de menstruar, às vezes pode ser uma deficiência de progesterona, de hormônio, que é importantíssimo para manter o endométrio estável, bem nutrido, para o embrião implantar e desenvolver. A própria endometrite pode levar a essa borrinha também, que pode ser um sinal, mas nem sempre dá, a maioria das vezes não dá nenhum sinal. E que vai atrapalhar a implantação. Então, às vezes, ela não está conseguindo engravidar porque não está implantando no útero, por um problema ali do endométrio. Então, a gente tem que pesquisar também da parte endometrial. Perfeito. Você foi recentemente, eu acho que é São Paulo ou Rio, para um curso? Não, na verdade, esse curso foi a parte prática, a parte teórica foi online. Verdade. Né? Não, o profissional... Ele veio para Belo Horizonte, o doutor André do Rio. Do Rio. Certo. Fala André... sobre esse procedimento para nós. Então, tem, né, o doutor André Vaz, que a gente chama de pai da hidrotubação, que ele já faz esse procedimento da hidrotubação há mais tempo. Ele conta que desde a época de residência dele, um professor dele ensinou para ele, ele foi só aprimorando a técnica, mudando dosagens, quantidade de sessões de acordo com o que ele foi vendo. E ele foi vendo que estava dando bons resultados na questão de melhorar a inflamação das trompas ou até mesmo desobstruir trompas. Então, é um procedimento voltado para quem tem trompas alteradas. Então, é feito um composto de um corticoide com ação bem potente, que ele tem uma ação anti-inflamatória muito potente ali. A hialuronidase, que é uma enzima que também está no composto, um antibiótico, e a gente injeta dentro do útero e ele faz esse processo de desinflamar. E, assim, tem vários casos de pacientes. Você entra depois no Instagram dele, né? Quem quiser também, para ver o feedback das pacientes, assim, eu tinha a trompa obstruída, as duas trompas obstruídas, elas desobstruíram, eu consegui engravidar. Inclusive, para a própria endometrite, né? O que leva muitas vezes à obstrução tubária o começo ali foi a endometrite, a infecção que levou à inflamação, útero e trompa é tudo grudado, né? Tá a cavidade uterina passa ali para a trompa também, e aquela bactéria vai infectar também, vai causar inflamação da trompa. Então, faz um tratamento da hidrotubação junto com o tratamento antibiótico, trata a endometrite também de forma muito mais eficaz, se ela também tiver uma alteração de trompa. E aí, eu fiz esse curso. Ele abriu, né, o primeiro curso para passar os conhecimentos, porque estava indo. Ele também não está dando conta, não estava dando conta da demanda muito alta. Gente de todos os lugares do Brasil indo para o Rio para fazer, mas estava muito difícil, porque são 3 sessões, uma sessão semanal. Então a pessoa tinha que ficar 3 semanas, às vezes vinha lá do Amazonas para fazer o procedimento com ele. Tinha que ficar 3 semanas no Rio. E aí ele passou, né, os conhecimentos dele, fez o curso teórico. Foram 2 fins de semana.
da parte teórica online, e aí ele veio para Belo Horizonte para fazer a parte prática com a gente da região de Minas, veio uma da Bahia também. Acho Sim. que nós éramos 6, eu acho, aqui nesse Esse treinamento. curso. Uhum. E aí a gente fez o treinamento e eu já comecei a fazer o procedimento já no consultório. Interessante. E, assim, se Deus quiser, vou Então chama conseguir ajudar muita gente com isso. hidrotubação, Hidrotubação. que, então, traduzindo, é uma desobstrução das trompas. Ajuda, né? Aham. Para desobstruir e para desinflamar. Às vezes a pessoa está com uma salpingite, a Sim. trompa ela tá, ainda não fechou, mas está em processo inflamatório que vai acabar fechando. Sim. E trata aquilo ali, desinflama a trompa, deixa ela uma trompa boa, de qualidade, para que é o lugar onde acontece a fecundação, Sim. onde o óvulo encontra com o espermatozoide. Então precisa da trompa estar boa, de boa qualidade, os cílios ali que levam o espermatozoide até o óvulo, depois trazem um embriãozinho para ele implantar no útero. A trompa precisa estar boa. E as pacientes que estão se submetendo a esse procedimento, que é um procedimento novo, né? Sim, Elas estão apresentando bons resultados, elas falam para vocês como está sendo. sim. Assim, comigo, assim, eu comecei a fazer Aham. recente, então eu Sim. ainda Tá no não processo. tive ainda retorno dessas pacientes, mas Sim. é, pelo, né, doutor André, assim, que a gente Uhum. vê, nossa, muito, É. muito bacana, uns resultados muito, muito bons. E a pessoa evita de partir por um procedimento, né, da FIV, por Sim. exemplo, que seria a única indicação Uhum. para ela, tá com as trompas obstruídas. Então, se não tem um lugar que vai encontrar espermatozoide com óvulo ali, então o único jeito é juntar eles aqui fora e colocar dentro do útero. Sei. Mas, se a paciente está com problema na trompa, você tem Uhum. que pensar, o endométrio dela provavelmente também não está legal. Certo. Então, tem que pesquisar esse endométrio, tem que tratar esse endométrio antes de fazer uma FIV, que Uhum. muitas vezes, a maioria das vezes não é feita. Não, não é feito. Então, antes, quem quisesse fazer isso no Brasil ia para o Rio. Agora pode vir para o BH também. BH, tem alguns outros profissionais, né? Ele está Sim, indo agora nos lugares. Esse fim de semana ele estava no Ceará para sim. fazer com o pessoal lá do Nordeste o treinamento. Legal. E está sendo bem bacana. Tenho certeza que vai despertar bastante. Já desperta, né? Mas vai despertar É, mais interesse ainda das pessoas. Mais perguntas, doutora? Deixa eu. Aliás, no seu Instagram você fala também sobre esses procedimentos, sobre essas eu comecei a técnicas? falar mais agora, né? Até para Sim, divulgar o procedimento, que é uma coisa mais nova para as pessoas sim. conhecerem. Então, eu tenho falado nesses últimos posts assim, É mais sobre a o hidrotubação. hidrotubação. Renata Bruce. Renata Bruce. Renata Bruce. Manda mais para mim. Você pode separar outras perguntas que a gente vai. Eu quero abrir o Instagram da doutora aqui porque eu gosto de fazer isso, gente. Eu faço o seguinte. Eu convido o especialista, né, para fazer desse jeito, saber responder as perguntas que a gente faz, que vocês trazem também. E aí, eu gosto de abrir o próprio Instagram do profissional, por quê? Porque eu tive a oportunidade de acessar aqui, de ver, de aprender. Mas você que está nos assistindo, talvez não teve a oportunidade ainda, então eu pego a postagem aqui, pergunto para a doutora, para vocês terem aí as informações. Tem um aqui, doutora Renata, que você postou, tem um tempinho já. 5 sinais, você já falou de alguns, mas vamos tentar fazer de forma numérica aí. 5 sinais de inflamação nas trompas. Esses sinais de inflamação eu coloquei mais quando tem um quadro agudo, de uma Sim, infecção aguda que leva a uma salpingite aguda. ok. Então, que pode. A maioria das vezes não tem. Não tem nenhum Uhum, sinal, vai saber que está com uma inflamação ou alguma obstrução quando tem dificuldade de engravidar. sim, Mas num quadro agudo, aí pode dar como se fosse uma infecção mesmo, ok. um corrimento, febre, dor, Uhum, diminuição do estado, falta de apetite, né, queda do sim, estado geral, né? sim. Então, esses sinais de uma infecção aguda que Aguda. leva àquela inflamação. Se não tratada.
Se não tratada, vai ficar crônica e Uhum. aí vai levar a uma obstrução da trompa, Uma ah, consequente infertilidade. e vai ficar infértil. Uhum. Muitas vezes vai ficar infértil. Perfeito. Três chás que as tentantes não podem tomar. Ah, tenho. Na verdade, Hum, chá para tentante seria mais chá de frutas. que ela O não ideal. pode. Não, o Ah, ideal. o ideal. Então, chá Uhum. preto é ruim, né? O chá Uhum. mate é inflamatório. Uhum. É, o chá. Eu acho que já tem até um tempo, eu nem tô Tem lembrando tempinho mais. que você colocou Mas aqui. assim, Hibisco. realmente hibisco. Hibisco É. também tinha esquecido desse. O hibisco, ele tem até um fator abortivo, né? Abortivo, Uhum. exatamente. Certo. Então, de preferência, chá mais de frutas, que Certo. são mais. Eles têm um efeito também mais anti-inflamatório. As tentantes, ou os tentantes, que é o casal que está O casal tentando, tenta. né? Eu acredito que eles cheguem ao seu consultório com várias técnicas, né? Que eles tentaram, assim. Quais são as principais técnicas que as pessoas geralmente usam antes de procurar? Eu tô falando isso porque uma vez na novela tinha uma. Parece que tinha uma personagem na novela da Globo que ela virava, ela ficava Ah, de com a ponta perna pra. cabeça. Isso funciona mesmo? Ficar de Sim. ponta cabeça? Não, não, isso aí é mais mito mesmo. Assim, dessas técnicas mais populares, né? É Sim. isso de não depois de relação, aí não tomar banho, é, Hum, ficar com a perna para cima. mas Que não mais? tem. Dessas coisas mais populares, assim. Na verdade, as pacientes que me procuram são Sim. pacientes que realmente já seguem é, várias, vários profissionais dentro da medicina integrativa. Então, às vezes, Uhum. eles sabem mais que eu. É, já Eles chega com já a chegam assim, informação, né? É. doutora, eu já estou tomando isso, isso, isso e isso, porque eu sei que é Sim. bom. Eu já até pedi para o meu médico lá pedir esse exame, esse, já Ó, trouxe pronto, porque que eu sei que ele é legal. importante. Sim. Então, os pacientes já estão muito bem Informadas, né? formadas. E Sim. assim, é muito difícil eu pegar uma paciente que chega para uma investigação inicial. Sei. Normalmente eu pego, a paciente me procura depois que ela já passou por vários Uhum. profissionais, então elas já chegam Sim. muitas vezes com exames, né, que já estão às vezes mais antigos, que tem que repetir, Uhum. ou que são exames incompletos, né, não Sim. tem todas a pesquisa que realmente precisa, mas que já realmente já Já está chegam bem calejado. informadas. Olha, é protocolo, né? Pelo menos do Ministério da Saúde, até a 20ª semana a suplementação com ácido fólico, né? Mas poucas sabem que antes, já enquanto tentante, é importante o ácido fólico, né? O metilfolato é Meti- melhor do que o ácido fólico. O É. metilfolato é a forma ativa do Hum. ácido fólico. Então, ele já está lá, Sim. né, na forma que ele age. Então, Uhum. atualmente, a gente indica mais o Metilfolato. metilfolato. É, e não só, né? Às vezes, Uhum. a paciente, quando procura um ginecologista, o ginecologista vai, toma o metilfolato, toma o ácido fólico, o Uhum. metilfolato, que seja, e pronto, tá tudo bem. E não faz né, pedido de exames, não vê como é que tá a vitamina D, as outras Uhum. vitaminas do complexo B, B12 é importantíssimo também. Sim. O metilfolato é a vitamina B9, então ela faz parte do complexo B. B. Eles são importantes para a metilação do DNA do bebê. Então, para a formação do neném, as vitaminas do complexo B são importantes. A ferritina também ajuda na formação. Uhum. Então, o ferro, né? A ferritina Sim. baixa. Então, é um exame que costuma nem ser pedido. Então, às vezes passa só, a paciente só toma o metilfolato, Sim. acha que ela está bem preparada. Uhum. Mas normalmente ela precisa de mais coisa, melhorar mais a parte nutricional dela Sim. para poder ter uma gravidez com menos riscos. Isso Sim. diminui também os riscos durante a gravidez. Ela está bem nutrida, bem preparada.
Aí diminui o risco de pré-eclâmpsia, diminui o risco de diabetes, de hipertensão, né? É importante procurar a médica, então, mesmo antes de Antes, engravidar, sim, é né? importantíssimo. Sim, Essa preparação para uma gestação é fundamental, é super sim. importante. Ótimo. Você falou da B12. Aí eu me lembrei de uma postagem que você fez aqui também sobre a vitamina B12 e a fertilidade. Fala as conexões pra gente da B12 com a fertilidade. Da B12 é realmente para essa parte da formação Uhum. do embriãozinho, que ela é bem importante. Sim. E quando ela está mais baixa, né, ela pode atrapalhar tanto até para conseguir também. Ela tem um efeito anti-inflamatório Sim. também. Então, a vitamina B12, a gente sempre tenta deixar ela. Às vezes, a maioria dos profissionais fala assim: pede, tá dentro do valor de referência ali, Uhum. então tá normal. Ok. Não é. É, Ah, o valor de referência é um norte ali. sim. Para a gente ter esse efeito anti-inflamatório, esse efeito bom das vitaminas, dos nutrientes, eles precisam estar mais próximo do limite superior. Então, a gente Uhum. normalmente divide em 4, né? Do Uhum. mínimo até o máximo, e a gente tenta deixar no quartil superior. Aí, por ver, vitamina B12, tá lá, 300. O mínimo é 200 e pouco, o mínimo, e o máximo ali Uhum. é 900. Tá mais Acha que próximo do limite. 300 tá ótimo, Uhum. tá bom, tá dentro da referência. Não tá. Sim. A gente tenta deixar ali acima de 600 Ok. para ter um efeito mesmo bom, para Uhum. ajudar nessa metilação do DNA do neném e para diminuir riscos de malformações, né? Você acompanha desde o momento que o casal está tentando até o parto, né? Sim. Como que é esse processo aí? O que que você mais percebe nesses casais, nessas famílias? Não, é muito bom, assim, o casal já tem uma confiança, né? É, você já tá já ajuda principalmente o casal que tá com dificuldade, né? Que não conseguia, não estava conseguindo com outros profissionais, o sonho deles de ter o bebê, porque a gente trabalha com sonho, Sim, né? Então, quando consegue engravidar, muitas vezes, né? Opta por fazer esse acompanhamento comigo. E eu, né, já tenho toda essa experiência também, pré-natal de alto risco. Então, normalmente são pacientes que têm uma gestação de mais risco também. sim, A própria infertilidade, ela aumenta riscos da gestação. E mais risco de ter uma restrição de crescimento, quando o neném está desenvolvendo, né? Muitas vezes tem doenças de base, essas pacientes sim. que a gente tem que acompanhar mais de perto. E aí vou até o parto e é muito gostoso, assim, é muito bom esse vínculo, assim. Depois que Sim. acaba, você fica. Arruma mais Aí eles um. ficam, eu não vou te ver mais, eu não vou vir mais aqui. Você arruma outro. É, pois é. Ai, doutora, mas eu ia te fazer uma pergunta que eu me lembrei aqui e acabou que eu esqueci agora, mas eu vou retomar, que era uma pergunta tão. Ai, não, não era do chat. Tava aqui, ó. Vai sair, daqui a pouco vai sair, tá? Chegaram outros aí, né? Manda aqui pra mim, por favor. Quais exames fazer? Tá, você mandou aqui? Tá, deixa eu ver. Quais exames que realmente podem dizer se a mulher ou o homem são inférteis? Nossa, são muitos, Muitos. muitos. É, mas assim, a gente trabalha em cima dos exames básicos, que são exames hormonais, mas a parte hormonal, normalmente os ginecologistas mais convencionais pedem só uma prolactina, um FSH Uhum. e um TSH, que é o exame da tireoide, e Sim. pronto. Mas tem vários outros exames também hormonais que são importantes também, a progesterona na segunda fase, Uhum. é, né, o SHBG, o sulfato de ideia, que ajuda no recrutamento de folículos, é um precursor hormonal. Então, tem outros exames hormonais também que eu peço. A parte de nutrientes.
Um exame que todo mundo, quando eu peço, a pessoa fala, mas por que você está pedindo isso? Alumínio. Hum, Intoxicação por metal pesado sim. é também um fator que atrapalha a fertilidade, porque É, ele ocupa receptores hormonais, ele intoxica esses receptores e o sim. hormônio não consegue chegar até o receptor para ficar ativo, para ter a Uhum, sua função. Então, intoxicação exógena, né, por metal pesado, no caso, sim. o alumínio é um dos É um deles. principais, pode levar à dificuldade de engravidar. Então, aí eu vejo, dose do alumínio tá alto, aí eu vou falar, não, diminui panela de alumínio, troca, Sim. desodorante de alumínio, tira, troca por outro. Uhum, Então, esses exames laboratoriais, né? sim. Tanto de hormônios, nutrientes, tem, né? Tem vários outros. Um ultrassom, muitas vezes eu peço com rastreio de ovulação. E quando a paciente tem né, mais tempo de infertilidade, eu peço com preparo intestinal para pesquisa de endometriose, Sim. ou então uma ressonância, mas Uhum, né, os dois são passíveis, dependendo do profissional, é muito profissional dependente. sim. Então, ultrassom, histerossalpingografia, que é esse do raio-x, com contraste das trompas, para ver se as trompas têm alguma alteração, se tem inflamação, Uhum, se tem obstrução. É, A histeroscopia não entra dentro dos exames básicos, mas das pacientes que me procuram, a maioria acaba que eu peço, porque já foram feitos todos os exames básicos, sim. que não, é, né, que às vezes não viram muita coisa, e Uhum, aí para pesquisar endometrite, que é aquele que eu falei da biópsia, né, da sim. histeroscopia. É, de exame do marido, o Uhum, espermograma, sim. e exames, né, muitas vezes exames laboratoriais também, né, para ver também a parte nutricional, a parte hormonal. Uhum, Às vezes alguns têm testosterona baixa, isso interfere na fertilidade, né? Tem a parte nutricional também alterada, uma glicose alta, uma resistência insulínica. Às vezes não chega nem a ser a sim. diabetes, mas tá ali com o pezinho lá na Ah, diabetes, ele tá todo inflamado. sim. Então os espermatozoides não vão ser produzidos de forma adequada. É, então, assim, de princípio, São esses são exames, né? esses. Eu lembrei da pergunta que eu ia te fazer, olha só. É sobre a questão, o fator idade, né? Uhum, Porque antes, talvez há uns 20, 30 anos, as mulheres, elas, pela questão sociológica, inclusive, do trabalho, né? Sociologia do trabalho, a tendência é que engravidavam mais cedo, uhum. né? Hoje, pela sociologia do trabalho, justamente, estão engravidando mais tarde. Como é essa questão da idade na fertilidade? É. A idade é realmente um dos principais fatores hoje que eu vejo que atrapalha. Por Sim. quê? A mulher, quando vai ficando com mais idade, a reserva ovariana vai diminuindo. Isso Uhum, aí é inerente da idade e não tem sim. como a gente interferir muito nisso, né? Uhum, Então, eu tenho muitos casais que chegam, a maioria dos meus pacientes tem mais de 40 anos e estão uhum, tentando engravidar. sim. E realmente, assim, a gente deixa claro, né? Deixo claro para o casal que a baixa reserva é um fator importante, mas que a gente vai trabalhar em cima da, de melhora daqueles folículos, né? Com todo aquilo que eu falei, do estilo de vida, com as orientações, com uma suplementação bem voltada para antioxidante, porque esse efeito antioxidante melhora a qualidade dos folículos. Sim. E, né, eles vão fazer de tudo para melhorar, para passar por cima, né, Dessas desse fator questões. idade. Uhum, Porque o que acontece? Um folículo de qualidade, sim. se ele for bom, precisa de um para ter Sim. um neném. Ele Sim. tem que chegar lá na trompa, o Uhum, espermatozoide encontrar com ele e ele conseguir implantar. sim. Então, se tiver um folículo de qualidade, a mulher vai engravidar. Então, eu tive paciente de 40, 41 anos sem fator de infertilidade. Ela nem tinha tentado.
que foi em clínica de fertilidade que eles falaram, não, então vamos fazer uma FIV logo, porque aí a gente vai e descarta os embriões que não forem de qualidade, para diminuir riscos aí de ter um bebê, às vezes, mal formado. Isso, a gente diminui esses riscos realmente com toda essa preparação, a gente consegue, lógico, que eu não vou falar que ela vai ter uma chance igual a de uma de 30, não vai, Exatamente. né? No risco de ter um bebê com algum tipo de malformação, né, de cromossomopatia é maior? Mas a gente consegue melhorar essas chances muito com essa melhora da qualidade dos óvulos. E você falou também sobre a questão do estresse. Eu imagino que na medida que vá passando os anos, o estresse também fica um fator. Porque essa mulher, geralmente esse casal, tá ansioso, querendo engravidar o tempo, tá como se fosse contra correndo eles. contra o tempo. Então tem essa preparação psicológica também. Sim, é importante. O fator estresse às vezes pega muito, às vezes a gente pesquisa, ajusta tudo o que tem que ajustar, mas não tem nada que seja assim tão que a gente, né, vê que seja um fator tão importante para aquela infertilidade. E o estresse é o principal fator que está levando. Então a pessoa está muito estressada. E aí um tratamento com um psicólogo às vezes ajuda. Acupuntura, vocês não sabem tanto que ajuda. Mesmo? Nossa, eu oriento muito a acupuntura com foco em fertilidade para os pacientes. Elas melhoram a parte de estresse, desinflama. Então, tem paciente que está com irregularidade menstrual, está menstruando, tudo bagunçado, vai para acupuntura, o negócio resolve. Volta, ajuda no equilíbrio hormonal da mulher. Que legal. Então, é bem bacana. E é bom para a paciente ter essa abordagem multidisciplinar, né? Sim. Doutora, quais são os 3 mitos que mais envolvem os 3 mitos que mais envolvem a infertilidade ou fertilidade? Fique à vontade. Vamos lá. Isso. Porque eu imagino que tenha muitos mitos aí nesse caminho, né? Inclusive já teve dos que eu pensei assim para falar, né? Sim. Coisa que eu até já falei. Um que eu separei é: se a mulher tem diagnóstico de infertilidade, o homem não tem que pesquisar. Isso realmente é um mito. Sim. É um mito. Porque às vezes o homem, inclusive, já teve. É um segundo casamento, já teve filho antes, fala: não, comigo não tem nada. Eu já tive filho, mas não é assim. Isso pode mudar. Sim. Inclusive a mulher pode ter uma infertilidade secundária, né? Então, a mulher tem que ser pesquisada, né? Muito bem pesquisada, mas o homem também. Então, a fertilidade é do casal, né? Tem casal que está ali há mais tempo tentando, aí vai, separa, e o homem às vezes até já teve filho antes e culpa a mulher, e aí ela vai com outra pessoa, ela engravida. Então, e os ele dois acha têm que que ser o problema era só dela. Então, tem que ser investigação dos dois. Sim. Tem essa tendência, né, de acreditar que a infertilidade é da mulher. Da mulher. Né? E tem muito do machismo, assim, né? Incluso nisso aí. Sim. Outro mito. Outro. Trompas comprometidas, somente FIV. Isso aí também eu falei. Sim. Né? Que tem a questão da hidrotubação, tem a nutrição com foco em infertilidade, em nutrição anti-inflamatória, porque ajuda a desinflamar. A própria, igual eu te falei agora, a acupuntura ajuda também para a questão de trompa, para desinflamar a trompa. Então, não é só FIV para quem tem trompa comprometida. O casal que não quer FIV, eu não sou contra quem quer fazer FIV. Inclusive, eu ajudo muitos casais que já passaram por FIV e querem se preparar para uma nova FIV. Certo. A realmente ter essa preparação mais... que também é importante. É importante. Até fazer uma pesquisa mais aprofundada, ver se está tudo certo com o útero para receber, né? Então,
eu tenho, né, esse tipo de pessoas que me procuram também, mas não é obrigatoriamente só FIV para trompas comprometidas. Tem outras formas da gente tentar. Lógico que em infertilidade, né, Sim. na obstetrícia, na ginecologia, com foco em fertilidade, a gente não consegue garantir nada, Claro. Aham, né? sim. Então, a gente aumenta as chances, a gente faz todo os procedimentos, né, orienta, faz todo o tratamento, Uhum. né, para ajudar a melhorar, né, a Ter ter um aquele resultado. resultado bom. Lembrando que quem não sabe, FIV é fertilização in Fertilização in vitro. vitro, Isso. Tem exatamente. um terceiro? Tem. Ah, E a outra coisa também que eu coloquei é que FIV é a solução para a infertilidade. é um mito. É um mito, Uhum. porque eu, igual eu falei, eu já tive várias pacientes que fizeram FIV Sim, e não conseguiram engravidar, sim. né? E várias pacientes que tinham diagnóstico de infertilidade, inclusive há muito tempo, Sim. e que engravidaram naturalmente, né? Depois que se comprometeram, fizeram uma mudança de estilo de vida e, né, Prepararam, se fizeram essa prepararam. preparação, né? Uhum, Doutora, nessa sua caminhada, tem casos que te marcam, né? sim, Aliás, todos marcam, né? Alguns sim, mais que outros, eu acho. verdade. Você trouxe algum para compartilhar com a gente? Ou alguns? Sim, sim. Inclusive, até fiz algumas anotações, porque às vezes tem uns detalhezinhos que a gente Ótimo. esquece, né? Sim. Então, assim, o primeiro que eu queria contar é de uma paciente muito gracinha, muito querida, que consultou em fevereiro de 2022. Sim. Primeira consulta dela, com 44 anos, Uhum. querendo engravidar, com infertilidade há 7 anos. Sim. Ela já tinha tentado várias coisas, indução de ovulação, não deu certo, não conseguia folículos para poder, né, não terminou, o processo não se Sim. completava, tentou, inclusive, não, depois dessas tentativas de indução, ela engravidou naturalmente em 2018 e teve um aborto. Então, o primeiro aborto. Sim. Depois disso, ela tentou uma FIV, uma fertilização in vitro, Ok. em 2020, mas também sem sucesso, não conseguiu nem que os embriões Implantasse? nem fazer a transferência, Sim. porque a qualidade ali dos folículos, provavelmente, do espermatozoide, não fez com que desenvolvesse, a célula se desenvolvesse ali para formar ali o blastocisto, que é Sim. a formação inicial para poder. Então, não se desenvolveu nada, Certo. né? Então, não conseguiu nem fazer a transferência. Aí ela resolveu, em 2020, mudar o estilo de vida. Sim. Perdeu 11 quilos por conta própria, assim, ela conseguiu. Aí ela, em 2021, começou um acompanhamento com um cardiologista integrativo, que ajudou ela com suplementação, né? Ela perdeu mais 8 quilos. Então, essa 15 perda, quilos ao todo, né? ela perdeu, na verdade, 19 quilos, 11, mas 11? era 11, Uau! Então, ela perdeu quase 20 quilos. Sim. Aí ela fez uma esteroscopia também, que mostrou uma endometrite. Então, ela tinha realmente esse endométrio comprometido. Fez um tratamento ali que não foi o melhor tratamento, mas ela fez um tratamento com antibiótico. E no final de 2021, ela teve uma nova gestação natural e teve um novo aborto. Aí, ela, em 2022, né, ela me procurou no início. Aí eu pedi os exames, inclusive exame de trombofilia, porque ela tinha tido 2 perdas. Ela Importante. tinha tido, né, que a maioria das vezes nem se pesquisa trombofilia Sim. com 2, Uhum. pelas orientações do Ministério, a partir de 3 que você vai 3, pesquisar, né? Aí eu fui pesquisar trombofilia, exames, pedi. Quer ver? Tá meio longe, vou colocar mais Fique à perto. À vontade, vista, tá? já tá Fique à começando. vontade. Aí pedi ultrassom. Outra coisa. Nessa esteroscopia que ela fez, tinha dado umas células NK aumentadas.
que também essas células são células de defesa, que defesa. estão dentro do útero, precisam Sim. estar ali, que elas são importantes para ajudar, inclusive, na implantação, mas se tiver em quantidade aumentadas, elas Uhum. atrapalham, porque elas entendem aquele embrião ali como Como um corpo estranho, Sim. entende? E o atacam. Exatamente. Aí vão lutar contra o embrião Sim. e não deixar ele implantar. Sim. E aí ela tinha essas células NK aumentadas, que ninguém tinha feito nada em relação a isso. E aí eu passei um tratamento, um soro que ajuda a diminuir essas células NK, acupuntura, ela começou a fazer, e melhorei a suplementação que ela já estava fazendo, que esse outro médico, inclusive ela já tinha começado com uma nutricionista também, Sim. e eu só ajustei as coisas e passei também uma progesterona na segunda fase para ajudar o endométrio dela a ficar. O que é a segunda fase? Estou falando segunda fase, que às Sim. vezes a pessoa não entende. As fases do ciclo, né? Tem a primeira fase, que é da menstruação até a ovulação. Sim. E da ovulação até a próxima menstruação é a segunda fase. Na segunda fase, o hormônio mais prevalente, que é mais importante, é a progesterona, que é o que mantém aquele endométrio, a casinha onde vai implantar o embrião para ele se desenvolver, deixa ela mais bem, o endométrio mais bem nutrido, mais bem vascularizado, mantém ele. E aí, se não tiver a gestação, se não tiver a implantação, a progesterona cai e aí o endométrio descama e vem a menstruação. Só que tem mulheres que têm essa deficiência de progesterona e o endométrio ele começa a descamar antes. Não fica bem, né? Não tem uma vascularização boa, tal, e não consegue implantar. Aí eu passei a progesterona na segunda fase para ela também, que são 10 dias de uso da progesterona. Aí ela voltou no retorno e aí teve diagnóstico de trombofilia, realmente ela tinha. Então é importante você pedir na segunda, né? Na segunda não, perda. na primeira eu já peço. Já pedi. Na primeira, eu já peço, depois da primeira perda eu já peço. Sim. E mioma também foram vistos, que é um sinal. Não tinha nenhum mioma que estava dentro do útero, que atrapalharia a implantação, mas ele já é um sinal de uma predominância estrogênica que é inflamatório. Então, quem tem mioma, a gente já pensa que é um organismo mais inflamado. Sim. Aí eu já iniciei o AS por causa da trombofilia, já começo antes. Ajustei mais a suplementação e sugeri uma indução de ovulação. Já, na verdade, numa segunda vez que ela veio no retorno, eu fiz uma suplementação, ela já estava uma suplementação, eu repeti os exames mais para o final de 2022. E sugeri para a gente induzir, né? Fazer uma nova indução, que ela já tinha feito 4. Não tinha prosperado. Não tinha. Ela fez e ela engravidou. Com 45 anos, ela conseguiu engravidar depois de 7 anos de infertilidade. E aí o legal, né, que me marcou muito com esse casal, é que quando ela foi para a primeira consulta para me contar, em janeiro de 2023, estava saindo da consulta, eu estava atendendo, eles estavam esperando na salinha de espera, e aí estava saindo um casal com um bebezinho que eu tinha feito o parto. Era consulta pós-parto, né? A minha paciente estava com um diagnóstico de gestação, ainda não tinha feito nenhum ultrassom, estava bem, só o beta-HCG positivo. E eles já tinham tido 2 perdas, né? Então, não sabia o que aquilo, se a gestação ia evoluir mesmo. Aí ele virou e falou assim: a gente vai sair daqui assim ainda. Se Deus quiser, eu confio que a gente vai sair com o neném no colo. Que legal. E a gravidez evoluiu bem, eu entrei com a enoxaparina, com a heparina por causa da trombofilia. Ela usou a heparina durante toda a gestação, continuamos com uma suplementação bem feita, né? Ela fez atividade física, foi uma gestação que, graças a Deus, evoluiu muito bem. E com 39 semanas, foi um parto induzido, foi uma indução de ovulação e ela teve um parto normal. Foi tudo super bonitinho. Então, assim, não é porque é uma gestação de alto risco que tem que ter cesárea. Tem que ter cesárea. Teve um parto normal. Que muito legal. Nossa, que bonito. Saiu mesmo com o bebê do consultório, com né? Quase 46 anos. Que legal, que ela já estava. E aí, quando ela foi no consulta pós-parto com a neném, né, com a Luísa,
Eu falei com ele, você lembra que você me falou? Ah, Vocês que ainda iam sair com o neném no legal. colo, vocês estão saindo hoje com o neném no colo. Gente, que história Foi bem bonita. legal, É, foi bem imagino. bacana, assim. É bonito a E medicina a serviço da humanidade também, né? A medicina humanizada. Acho que a medicina não pode ser puramente técnica. Não que a medicina humanizada não seja técnica, né? sim, Mas às vezes o profissional ele fica muito técnico e esquece essa parte que ele está lidando com a pessoa que sonha também, né? Que exatamente. precisa A de ter gente a sua não abordagem. tá ali na frente de De um número. de um número, de uma É, estatística. Ah, sim, você tem tantos anos, você tem tal doença, então a chance de você engravidar é sim. 1%. É. Tá, você pode ser o 1%. Exatamente, Eu vou por que tratar não? você para você ser o 1%, Exatamente. né? Essa é a medicina que a gente espera, né, doutora? Exatamente. Tem outro? Você trouxe outro? Tem, Tá, vamos tem. lá. Essa outra paciente também, 39 anos, ela tinha Uhum. 12 anos de infertilidade. E o diagnóstico dela era de infertilidade sem causa aparente. Uhum. Ela tinha, né? Ninguém descobriu o que que ela. Sim. E ainda tinha uma doença de base importante que chama angioedema hereditário, né? Que é uma doença autoimune que tem gatilhos. Do nada, ela tem edema Sim. no organismo, pode ter dos vasos, pode dar edema de glote, pode, Uhum. né, morrer por edema de Perigosíssimo. glote, Uhum. né? Ela tinha muito edema nas mãos. Sim.